Boa tarde, me chamo Antônio Carlos Mendonça Severo, sou acadêmico do curso de Biologia, campus São Vicente do Sul. Eu vim apresentar aqui o meu trabalho sobre micoses subcutâneas. Quando a gente pensa em micoses subcutâneas, a primeira coisa que vem são imagens feias, coceira, dor, mas nem sempre é isso. Claro, realmente micoses dão coceiras, causam odores, é uma coisinha feia, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre elas. O que são micoses subcutâneas? Micoses subcutâneas são infecções fúngicas que acometem primeiramente a pele e o tecido subcutâneos, e geralmente desenvolvem-se após penetração do organismo na pele em local de pequenos traumas. Um exemplo está ali os pés da pessoa, no caso foi na unha dela, né? Que tem um fungo, né? Que ela é uma micose causada por fungo. Se chama uma micose subcutânea. A gente também, o que dá para tirar desse aprendizado também, que as micoses subcutâneas, elas são causadas também devido à imunidade da gente, devido ao nosso tipo de sangue, porque o sangue convém muito. Até mesmo é que eu posso explicar para vocês que a nossa alimentação, às vezes, causa alguma coisa, entendeu? Tudo que entra em contato com o organismo da gente, nem sempre ele aceita. Ele pode não aceitar. Aí acaba ficando dessa maneira. Quais as principais causas das micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são causadas por um grupo diversificado de fungos, que se caracterizam por causar lesões. Realmente, como eu mostrei na foto anterior, as lesões aparecem bem na pele, né? São lesões feias que têm odor, manchas até mesmo, um cheiro que é o odor, né? Pela inoculação traumática do microorganismo. Desculpa, existem micoses cutâneas e micoses subcutâneas. Agora eu vou explicar para vocês qual que é a diferença das micoses cutâneas e das micoses subcutâneas. Micoses cutâneas envolvem as camadas mais profundas da epiderme. Seus, seus tegumentos são os cabelos e as unhas. Ou seja, elas acometem, tipo, as partes dos cabelos, a parte da unha, são na epiderme. Micoses subcutâneas. Envolve a derme, que são os tecidos subcutâneos, músculos, fáscia, suscitam pouca ou nenhuma resposta imune do hospedeiro, não sendo combatidas por pele. Qual a micose subcutânea mais frequente no mundo? É uma coisa bem interessante falar sobre ela, porque ela se chama hitoplasmose, causada, desculpa, causada por respirar esporos de hitoplasma capsulatum, ou hitoplasma dubocil, disseminados nas fezes das aves e morcegos. Então, seja o quê? Elas são causadas por morcegos. Nas fezes do morcego, todo mundo sabe que o morcego é um bicho bem perigoso e ele nos causa essas micoses. Mas não é só por morcego, ela também é causada por fezes de qualquer ave, né? Qualquer tipo de ave. Por isso que a gente tem que sempre ter uma boa higiene, manter sempre as coisas bem limpas. Quando a gente tem uma ave, um bichinho dentro de casa, não importa o que que seja, a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Eu penso assim. Essas micoses sistêmica mais comum difundida ela é a micose sistêmica mais comum difundida pelo mundo. Aí eu coloquei uma imagem que dá para vocês verem, ó. A pessoa tosse, ela é por causa de um problema respiratório e os poros entram. Ela é uma micose bem simples de apresentar, de a gente adquirir ela, né? Uma tosse, seja isso. Eu coloquei aqui alguns exemplos de micoses subcutâneas. Aonde que elas se encontram? Na pele, no tecido subcutâneo, ficando restritas às proximidades do local de inoculação. Raramente são disseminadas. As micoses subcutâneas são esporotricoses, cromoblastomicose e felmitomicose, micetoma e lobomicose. Essas são as micoses que mais aparecem, né?
Eu vou explicar sobre cada uma delas também, vocês vou falar um pouquinho delas. Primeiramente, eu vou falar sobre a esporotricose. Ela é uma infecção por um fungo. Tudo que vem de micose, a gente entende que são causados por fungos. Causada pelo Sporotrix, que acomete o homem e de diversas espécies animais, como cão, gatos e tatus, entre outros, cujas manifestações características e aparecimento de ferimentos e úlceras na pele e nas mucosas. Ali tem a imagem, realmente, ó, é uma feridinha que ela vai inchando, é tipo uma picada de um bicho, na verdade, né? Que ela vai inchando, vai ficando vermelha, deve de causar uma dorzinha, pelo que dá para ver ali, e dá uma leve coceira e a pessoa coça. O tratamento dela é com hidroconazol. A gente toma de 2 comprimidos 2 vezes ao dia. Existem 2 formas de hidroconazol, 2 miligramas, de 120 e 180, de 80 e 120. O de 108, de 120 é o mais forte quando a micose está muito avançada, né? E o outro já é indicado quando ela está mais fraca, no que a gente percebe. Também pode se usar, que é muito bom lavar todo tipo de micose com esses sabonetes que eles são antibacterianos que ajudam muito. Micetoma é outra micose que eu vou falar para vocês. É uma infecção subcutânea crônica, progressiva e localizada que acomete os pés e os membros superiores ou as costas. Essa doença surge quando fungos entram no organismo humano por meio de um trauma da pele. Ali eu coloquei uma imagem para vocês dos pés de uma pessoa, como vocês viram, né? Dá bem para ver ali que tá um pé feio, né? Não é um pé nem bonito, que ele tá com sangue, na verdade, né? Um sanguezinho que a pessoa coçou. Ele é uma micose de uma cor escura, parece que é uma coisa morta que fica no pé da pessoa, né? Ela causa odor se deixar, se não tratar, né? Tem que tratar muito, muito bem ela. E o tratamento dela é o mesmo tratamento com miconazol, com itraconazol, e 2 vezes ao dia. Depende de como que ela tá, do nível dela, como que ela tá, se ela tá muito avançada ou não. Tudo isso vai depender do paciente, né? Também pode ser usar pomada, cetaconazol, que é para passar o alívio da coceira, né? Que eu acredito que ajuda muito também isso, né? Para aliviar, né? E aí, bom, né, pessoal, mais um pouquinho eu vou falar para vocês que a gente deve sempre tomar o cuidado com a higiene da gente, né? Não que as micoses sejam causadas pela falta de higiene, mas de preferência a gente tem que tomar um cuidado muito grande em questão ao banho da gente, se lavar, tomar uma higiene bem feita, né? Até mesmo porque no banho a gente elimina muitas coisas, né? Acaba com que acaba tirando as impurezas do corpo. Às vezes a gente pode pegar uma micose do nada, né? A gente não sabe do que acontece em muitas coisas. E aqui eu coloquei umas imagens, né, que eu achei bonita, show micose, só para vocês darem uma olhadinha. Boa noite, me chamo Antônio Carlos Mendonça Severo, sou aluno do curso de Biologia, Campus São Vicente do Sul. Eu vim até aqui falar sobre as micoses subcutâneas, que foi o tema que eu escolhi. Quando a gente fala em micoses, a primeira coisa que vem é que a gente pensa são feridas, né? Feridas feias, odor, coceira, coisas assim que a gente acaba pensando, né? Mas nem sempre é isso, né? Nem toda a vida. Aqui está uma breve imagem, micoses subcutâneas. Vamos lá. O que são micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são infecções fúngicas que acometem primeiramente a pele e o tecido subcutâneos. Geralmente desenvolve-se após a penetração do organismo na pele local de pequenos traumas. Ou seja, elas são infecções fúngicas causadas por fungos, né? Eu acredito também
que esse tipo de micose também pode acontecer da imunidade da pessoa tá baixa, que é uma coisa que comanda o nosso organismo, é a nossa imunidade, né? O sangue da pessoa também. Aqui também tem uma imagem do pé, olha, dá bem para vocês observar que o pé da pessoa, a unha da pessoa está com uma micose. Micose de unha, gente, é muito fácil de acontecer. Eu mesmo já tive, é uma coisa assim, ó, que dói, que é feio, a gente tem vergonha de mostrar o pé, né? A gente quer ir pra praia, fica com bastante vergonha de mostrar o pé, porque o pé da gente tá feio, as unhas estão feias. Mas a gente acaba tendo ela bastante. É muito comum. Qual a principal causa das micoses subcutâneas? A gente pensa que é. A gente sempre pensa que é devido o quê? Tipo, tem pessoas que dizem, ah, mas isso é de uma alimentação que tu comeu, né? Alguma coisa que tu come. Mas não, não é bem assim. As micoses subcutâneas, elas são causadas por um grupo bem diversificado de fungos, que se caracterizam por causar lesões no tecido subcutâneo, iniciada pela inoculação traumática do microorganismo. Quais são os fungos causadores das micoses subcutâneas? É uns nomezinhos bem difíceis, vamos lá. Felifomicose, doença subcutânea ou sistemática causada por fungos Dematiaceae com mais de 20 espécies diferentes, sendo os mais comuns Esopiala, Genselmei e Wangiela. Dermatites, ou seja, dermatites, nas formas subcutâneas e Cladosporium Bantianesenum na forma sistêmica. É um nome difícil, gente. A gente sabe que existem dois tipos de micoses, as cutâneas e as subcutâneas. Micoses cutâneas, elas envolvem as camadas mais profundas da epiderme. Seus tegumentos, elas agem mais no cabelo e nas unhas. Micoses subcutâneas envolvem a derme, tecidos subcutâneos, músculos, fáscia e suscitam pouca ou nenhuma resposta imune dos hospedeiros, não sendo combatida por a pele. Agora eu vou explicar para vocês qual a micose mais frequente no mundo. Ela tem um nome bem feio, né? Hitoplasmose, causada por respirar esporos de Hitoplasma capsulatum, ou Hitoplasma dubocil, disseminado nas fezes de morcegos. E é a micose sistêmica mais comum difundida pelo mundo. Essa micose, ela é causada geralmente nas fezes de aves e morcegos. Não quer dizer que ela vai ser só causada em morcegos, mas qualquer tipo de ave acontece essa micose. O que acontece com elas? Ela, ali onde dá para ver, né? Eu botei uma imagem para vocês, uma pessoa tossindo e ele está absorvendo pelo isso, né? Absorvendo para adquirir a micose, que é uma tosse, né? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que ter um cuidado com qualquer ave, porque a gente acha que as aves não são causadoras de alguma coisa, mas elas causam. Fezes são fezes. Sempre temos que ter uma higiene, né, bem melhor em questão às fezes. Exemplo de micoses subcutâneas. Localizam-se geralmente na pele e no tecido subcutâneo, ficando restrita às proximidades do local e de inoculação. Raramente são disseminadas. As micoses subcutâneas são esporotricoses, cromoblastimicose, feofomicose, micetona e lobomicose. Eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui para vocês. E o tratamento dela, como que elas são usadas. A esporotricose é uma infecção por fungo. Quando lembra a micose, sempre vamos lembrar de fungo, causada pelo Sporotrix, que acomete o homem e diversas espécies de animais, como cães, gatos, tatus, entre outros, cujas manifestações caracterizadas é o aparecimento de ferimentos e úlceras na pele, na mucosa. Ela é uma micose que ela dá muito nas pessoas como no animal, né?
Ali tem a imagem que eu botei para vocês. Ela é tipo, ela é uma manchinha vermelha, tipo uma picadinha, uma coisa assim que coça, né? Coce, ela enche, dói também. O tratamento dela, como que você faz? O tratamento dela é com itraconazol. Via oral, a gente toma o comprimido, né? 2 vezes ao dia. É, com itraconazol. E também a gente pode usar esses sabonetes, né? Para aliviar a coceira, coisa assim, né? Esses sabonetes que são antibacterianos, coisa assim, antifúngicos, né? Micetoma é uma infecção subcutânea crônica, progressiva e localizada que acomete os pés, os membros superiores ou as costas. Essa doença surge quando o fungo entra no organismo humano por meio de um trauma na pele. Como vocês observarem ali, eu coloquei a imagem de um pé feio, né, não um pé bonito, aonde tá as lesões da micose. Ali dá para vocês ver que tem sangue, né? Que parece que a pessoa coçou, deve ter dado coceira realmente. Tem partes que tá preta da micose, né? Que é uma coisinha feia, né? Também. O tratamento dela é nos pacientes com itraconazol, 200 mg, 2 vezes ao dia. E também pode ser usado o cetaconazol, que é uma pomada, né? Para aliviar. Também pode se usar o posaconazol, o voriconazol, tem uma boa atividade também para aliviar as dores, as coceirinhas, né? E tirar um pouco. A mancha eu acho que não sai mesmo. E aqui está Xomicose para vocês, mais uma vez. Ah. Boa tarde, me chamo Antônio Carlos Mendonça Severo, sou aluno do curso de Biologia, Campo São Vicente do Sul. Vim até aqui falar com vocês sobre o meu trabalho, sobre o tema dele, é micoses subcutâneas. Quando a gente fala em micoses, a primeira coisa que vem é uma imagem feia na cabeça, porque a gente pensa que micoses são feias, né? Realmente, elas deixam manchas, deixam lesões, várias coisas no corpo da gente, né? Mas eu vou explicar para vocês como elas são, o que acontece e alguns tratamentos para evitá-las. O que são micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são infecções fúngicas que acometem primariamente a pele e o tecido subcutâneo e geralmente desenvolvem-se após penetração do organismo na pele em local de pequenos traumas. Como vocês observam, ali está a imagem de um pé, né? E a micose está ali, uma micose feia, na verdade, né? Bem feia, na unha, né? Essa micose, ela, assim, tipo, essas micose nas unhas, assim, nos pés, é uma coisa que acontece muito, porque é uma coisa que não acontece assim do nada mesmo. Tipo, a gente até tem vergonha de mostrar os pés, às vezes, na praia, assim, sair com o pé no sol, porque as pessoas olham, né? E é uma coisa que deixa a gente bem chateado, né? Qual a principal causa das micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são causadoras por um grupo bem diversificado de fungos que se caracterizam por causar lesões no tecido subcutâneo, iniciada pela inoculação traumática de microorganismo. Ou seja, todo tipo de micose subcutânea ela é causada por um fungo. Quais os fungos causadores das micoses subcutâneas? Vou falar para vocês quais os fungos que são causadores felifomicose, doença subcutânea ou sistêmica causada por fungos dematiáceos, com mais de 20 espécies diferentes, sendo os mais comuns Esofiala, Giancemei, o Angiela, dermatites nas formas subcutâneas. Qual a diferença entre micose cutâneas e subcutâneas? Micoses cutâneas, a gente sempre pensa dessa seguinte maneira: elas envolvem as camadas mais profundas da epiderme e seus tegumentos, o cabelo e as unhas. Elas sempre vão agir dessa maneira, sempre nesses locais, cabelos e unhas, cabelos e unhas. Micoses cutâneas envolve a derme, tecidos subcutâneos, músculos da fáscia, suscitam pouca ou nenhuma resposta imune do hospedeiro, não sendo combatidas por pele.
Qual a micose subcutânea mais frequente no mundo? Histoplasmose, causada por respirar esporos de Histoplasma capsulotum ou Histoplasma dubocil, disseminada nas fezes de aves e morcegos. É a micose sistêmica mais comum e difundida pelo mundo. Exemplo de micoses subcutâneas. Onde elas se localizam? Onde se encontram? Localizam-se geralmente na pele e no tecido subcutâneo, sendo restritas às proximidades do local de inoculação. Raramente são disseminadas. As micoses subcutâneas são esporotricoses, cromoblastomicose, feofomicose, micetona e lobomicose. Vou falar um pouquinho para vocês de algumas delas. A esporotricose é uma infecção causada pelo fungo Sporotrix, que acomete o homem e diversas espécies animais, como cães, gatos e tatus, entre outras, cujas as manifestações características é o aparecimento de ferimentos de úlceras na pele e nas mucosas. Ali está o exemplo para vocês da mão de um paciente, né? Que ele está com a micose. Olha para vocês observar, uma micose vermelha, de cor vermelha, que coça um pouquinho, né? E ela está um pouquinho inchada. O tratamento dessa micose, ela é feita com o quê? Com itraconazol via oral. E também pode se usar algumas pomadas, algumas coisas assim, para aliviar a coceira e a dor. Eu, no meu conhecimento, o bom seria tu passar um sabonete desses antibacterianos, antifúngicos, que ajudam muito. Esses sabonetes de glicerina, coco, são coisas que ajudam, sabe? Eu penso dessa maneira, né? Agora eu vou falar sobre a micetoma. É uma infecção subcutânea crônica, progressiva e localizada que acomete os pés, os membros superiores ou as costas. Essa doença surge quando os fungos entram no organismo humano por meio de um trauma na pele. O tratamento dela é a mesma coisa como da outra micose, com itraconazol, só que nela tu usa pomada, acetaconazol, que é para aliviar a coceira, a dor. Ali, como vocês podem ver, está o que ali? Está um pé, que não está nada bonito, né? Também com lesões, né? Que ela tipo, decostar, acabou ficando assim, daquela maneira, né? Tá sangrando também, né? Tá bem feinho. Seria isso. E aqui mais uma imagem que eu finalizei o meu trabalho. Boa noite, me chamo Antônio Carlos Mendonça Severo, sou aluno do curso de Biologia, Campus São Vicente do Sul. Vim aqui apresentar para vocês o meu trabalho sobre micoses subcutâneas. Primeira parte do meu trabalho, eu coloquei uma imagem de micoses subcutâneas, um pé com as micoses. Vamos lá. O que são micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são infecções fúngicas que acometem primeiramente a pele e os tecidos subcutâneos, e geralmente desenvolve após a penetração do organismo na pele em local de pequenos traumas. Aqui está a imagem do pé, como vocês podem perceber. Qual a principal causa das micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são causadas por um grupo bem diversificado de fungos que se caracterizam por causar lesões no tecido subcutâneo, iniciada pela inoculação traumática de micro-organismos. Quais são os fungos causadores das micoses subcutâneas? Vou falar sobre eles. Feofomicose, doença subcutânea ou sistêmica causada por fungos
Dematiaceus, com mais de 20 espécies diferentes, sendo os mais comuns Esofilia, Jansemei e o Agiela, e dermatites, nas formas subcutâneas, Cladosporium, Bantinacenum e na forma sistêmica. Existem dois tipos de micoses. Quais as diferenças entre micoses cutâneas e subcutâneas? Micoses cutâneas envolvem as camadas mais profundas da epiderme e seus tegumentos, cabelos e unhas. Micoses subcutâneas envolvem derme, tecidos subcutâneos, músculos e a face. Suscitam pouco ou nenhuma resposta imune do hospedeiro, não sendo por ele. Qual a micose subcutânea mais frequente no mundo? Histoplasmose, causada por respirar esporos de Histoplasma capsulum, ou Histoplasma dubocil, disseminados nas fezes de aves e morcegos. É a micose sistêmica mais comum e difundida pelo mundo. Exemplo de micoses subcutâneas. Localizam-se geralmente na pele e no tecido subcutâneo, ficando restritas às proximidades do local de inoculação. Raramente são disseminadas. As micoses subcutâneas são esporotricoses, cromoblastomicoses, fiomifomicoses, micetona e lobomicose. Eu vou falar para vocês sobre algumas delas que eu escolhi. A estoporotricose é uma infecção causada por fungo pelo Sporotrix, que acomete o homem e diversas espécies, como cães, gatos e tatus, entre outros, cujas as manifestação características é o aparecimento de ferimentos e úlceras na pele da mucosa. Um exemplo aí, a mão da pessoa. O tratamento dela é feito com itraconazol, 2 vezes ao dia. Micetoma é uma infecção subcutânea crônica, progressiva e localizada, que acomete os pés, os membros superiores ou nas costas. Essa doença surge quando fungos entram no organismo humano por meio de um trauma na pele. O tratamento dela é com itraconazol 2 vezes a 3 vezes por dia e também pode-se usar algumas pomadas, como cetaconazol, variconazol, esse tipo de tratamento. E aqui está a final do meu trabalho, que eu coloquei essa imagem para finalizar. Bom, da minha parte seria isso, esperem que goste. Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de microbiologia. Me chamo Antônio Carlos Mendonça Severo, sou aluno do curso de Biologia de São Vicente do Sul. O meu tema é sobre micoses subcutâneas. Quando a gente fala em micose, a gente pensa um monte de coisa, né? Porque, micose é coceira, é odor, é cheiro, é uma coisa feia no corpo da gente. Ninguém quer ter, mas a gente tem. O que são micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são infecções fúngicas que acometem primeiramente a pele e tecidos subcutâneos e geralmente desenvolve-se após a penetração do organismo na pele em local de pequenos traumas. Um exemplo da micose, aqui que eu coloquei, foi o pé da pessoa.
Qual a principal causa das micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são causadas por um grupo bem diversificado de fungos que se caracterizam por causar lesões no tecido subcutâneo, iniciando pela pele inoculação traumática de micro-organismos. Quais os fungos causadores das micoses subcutâneas? Fel-e-fomicose, doença subcutânea ou sistêmica, causada por fungos dematiaceus com mais de 20 espécies diferentes, sendo os mais comuns Esofiala, Jansenei e Wangiella. Dermatites, nas formas subcutâneas, e Cladosporium bacicenum, na forma sistêmica. Qual a diferença entre micose cutânea e subcutânea? Micoses cutâneas envolvem as camadas mais profundas da epiderme, seus tegumentos, cabelos e unhas. Micoses subcutâneas envolvem a derme, tecidos subcutâneos, músculos e fáscias suscitam pouca ou nenhuma resposta imune do hospedeiro, não sendo combatidas pela pele. Qual a micose subcutânea mais frequente no mundo? Histoplasmose, causada por respirar esporos de Histoplasma capsulatum ou Histoplasma dubocil, disseminados nas fezes de aves e morcegos. É a micose sistêmica mais comum difundida pelo mundo. Exemplo de micoses subcutâneas. Localizam-se geralmente na pele e no tecido subcutâneo, ficando restritas às proximidades do local de inoculação, raramente são disseminadas. As micoses subcutâneas são esporotricose, cromoblastomicose, feomifomicose e micetona e lobomicose. A esporotricose é uma infecção por um fungo, causado pelo Esporotrix, que acomete o homem e diversas espécies de animais, como cães, gatos e tatus. Entre outras, cujas manifestações características é o aparecimento de ferimentos e úlceras na pele, nas mucosas. Exemplo de como é o tratamento dela. É com o comprimido de traconazol via oral. Micetoma é uma infecção subcutânea crônica, progressiva e localizada que acomete os pés, os membros superiores ou as costas. Essa doença surge quando os fungos entram no organismo humano por meio de um trauma na pele. O tratamento nos pacientes ele é feito com itraconazol, um comprimido, uma vez ao dia, ou até mais vezes, e com alguns cremes, pomadas, coisas assim. Seminário de... Boa noite, me chamo Antônio Carlos Mendonça Severo, sou aluno do campus de São Vicente e vim até aqui apresentar o meu seminário de microbiologia sobre micoses subcutâneas. O que são micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são infecções pele e tecidos. Infecções fúngicas. O que são micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são infecções fúngicas que acometem primeiramente a pele e os tecidos subcutâneos e geralmente desenvolvem-se após penetração do organismo na pele em local de pequenos traumas.
Qual a principal causa das micoses subcutâneas? As micoses subcutâneas são causadas por um grupo bem diversificado de fungos, que se caracterizam por causar lesões no tecido subcutâneo, iniciada pela inoculação traumática de micro-organismos. Quais os fungos causadores da micose subcutânea? Fel e fomicose, doença subcutânea ou sistêmica causada por fungos Dermaticeons com mais de 20 espécies diferentes, sendo o mais comum Esofiala, Genselmei e Duangiella. Dermatites nas formas subcutâneas de Cladosporium, Vaticinium na forma sistêmica. Qual a diferença entre micoses cutâneas e subcutâneas? Micoses cutâneas envolve as camadas mais profundas da epiderme e seus tegumentos, o cabelo e as unhas. Micoses subcutâneas envolve a derme, tecidos cutâneos, músculos, fáscia, suscitam pouca ou nenhuma resposta imune do hospedeiro, não sendo combatida por ele. Qual a micose subcutânea mais frequente no mundo? Histoplasmose, causada por respirar esporos de Histoplasma capsulum ou Histoplasma do bolsil, disseminadas nas fezes de aves, morcegos, é a micose sistêmica mais comum e difundida pelo mundo. Exemplo de micoses subcutâneas. Localizam-se geralmente na pele e no tecido subcutâneo, ficando restritas nas proximidades do local de inoculação. Raramente são disseminadas as micoses subcutâneas. São esporotricoses, cromoblastomicose, feomifomicose, micetoma e lobamicose. A esporotricose é uma infecção por fungos causadas pelo Esporotrix, que acomete o homem e diversas espécies animais, como cães, gatos e tatus, entre outras, cujas manifestações características é o aparecimento de ferimentos, úlceras na pele e nas mucosas. O tratamento dela é com itraconazol. Micetoma é uma infecção subcutânea crônica, progressiva e localizada, que acomete os pés, os membros superiores ou as costas. Essa doença surge quando fungos entram no organismo humano por meio de uma trauma na pele. Nos pacientes, ela é tratada com itraconazol e com outros cremes também.